Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo aqui nesse nosso módulo em que nós estamos passando aí, dando uma geral na parte de operações com números racionais. Ô Brunão, mas são muitos vídeos aí, né, dessa parte de operações com números racionais? Sim, muita coisa que envolve fração, decimal, tudo que teoricamente já era pra gente saber, mas se apaga da memória, né? E aí, apaga-se da sua memória, mas o seu examinador não esquece. Seu examinador não esquece ali aqueles conteúdos que você um dia viveu lá no seu ensino fundamental, de quinta a oitava série, ou que hoje é do sexto ao nono ano, ele não se esquece. E aí eu não posso deixar que ele atrapalhe seu caminho, né? Você está sonhando com estabilidade e aprovação no concurso. Então bora lá, vamos entrar no jogo dos caras. Vamos falar um pouquinho aqui nesse bloco sobre dízimas periódicas. E a gente vai falar aqui sobre as dízimas periódicas simples, perfeito? Primeiro, o que são as dízimas periódicas? Então a gente já tem que diferenciar o seguinte, vamos organizar aqui. Os númerozinhos com vírgula, que são os decimais. Dentro do mundinho ali, dos números com vírgula, eu posso ter aqueles números bem comportados, que são os decimais exatos. O que vão ser os decimais exatos? Vão ser números com vírgula, de forma que depois da vírgula eu vou ter uma quantidade finita de casas decimais. Eu posso até ter uma cacetada de casas decimais. Eu posso ter um número que tenha 1000 casas decimais depois da vírgula. Mas se eu tiver um número limitado de casas, ele é um decimal exato. E aí o procedimento para transformar um decimal exato em uma fração, eu já te mostrei. É aquele de pegar o número, tirar a vírgula, colocar esse número sem a vírgula no numerador, e no denominador você colocaria o 1 seguido de uma quantidade de zeros que fosse igual à quantidade de casas decimais. Então quando o número é decimal exato, ou seja, quando ele tem uma quantidade finita de casas após a vírgula, o procedimento para encontrar a fração que gera aquele decimal é moleza. Só que ainda, dentro do mundo dos números aí com vírgula, tem aqueles que depois da vírgula apresentam um padrão. Não é uma dízima exata, desculpa, não é um decimal exato, mas são aqueles números que têm infinitas casas, mas que apresentam algum padrão depois da vírgula. Esses números que têm infinitas casas, mas que têm ali algum padrão, são as dízimas, que podem ser as dízimas periódicas simples ou as dízimas periódicas compostas. Como que eu tenho que enxergar, o que eu tenho que ter para ter uma dízima periódica simples? Após a vírgula, então vejam, se é dízima periódica, já tem que estar claro que eu vou ter que ter uma quantidade infinita de casas, ok? A dízima periódica vai ser simples quando, após a vírgula, você perceber que já logo de cara nós temos o período de repetição. A gente fala de dízima periódica justamente porque eu vou ter que ter um período, eu vou ter um determinado valor que vai ficar se repetindo periodicamente, certo? Então é o caso dos exemplos que estão aparecendo aí na sua tela, olha. 1,222 e por aí vai. 1,222, observe. Olha o que eu tenho aqui que é o decisivo. É isso que está aqui, ó, a reticência, para deixar claro que aquele número não é um decimal exato, ok? Então 1,222 é um número que está ali com a reticências para indicar então que ele é um número infinito. E você percebe então que depois da vírgula a gente tem o quê? Um período de repetição, que é esse 2, tranquilo? Tá aqui, ó, aqui tem o 2, aqui tem o 2, aqui tem o 2. Então esse cara que está aqui é o período, por isso que a gente está falando que é uma dízima periódica, mas é uma dízima periódica simples. Por quê, gente? Porque depois da vírgula eu já tenho logo de cara a repetição do período, ou desculpa, a apresentação do período. Na letra B, mesma história. 0,888 e por aí vai. O que você vai perceber? Ó, eu tenho aqui as reticências, mostrando então que eu tenho esse número aqui que é infinito, ok? E depois da vírgula, eu tenho já a repetição. 0,888 está ali, olha. O algarismo 8, ele é o meu período. 45,71, 71, 71. Está aqui, olha, as minhas reticências. E aí depois da vírgula eu tenho a repetição de quem? Do 71. O 71 então é o meu período. Essas dízimas aqui são dízimas periódicas simples.
Professor, eu não estou conseguindo entender o que não vai ser uma dízima periódica simples. A gente pode ter uma dízima periódica composta, tipo isso aqui, ó, que a gente ainda vai abordar com calma aqui também no nosso curso, mas só para já antecipar um pouquinho. Vou dar um spoiler aqui, né? O que é a dízima periódica composta? É isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de dízima periódica composta. Porque, ó, eu tenho aqui essa reticência para dar a entender que meu número é infinito. Só que por que essa dízima periódica ela é composta? Porque após a vírgula, você vai perceber que eu não tenho aqui o período já aparecendo logo de cara após a vírgula. Eu tenho esses elementos aqui que compõem uma parte que a gente diz que ela não é periódica. O 0,9 compõe o que a gente entende como a parte não periódica dessa dízima, certo? E aí eu teria a partir daqui o 31, 31, 31, como se fosse o meu período. Aí vamos organizar as ideias. O negócio aqui é o seguinte, professor, como que eu sei, que aí você pode tranquilamente me questionar o seguinte, como que eu sei que depois daquele último 31 que está ali, que não vai aparecer um outro número diferente? Bom, aí aqui a gente vai lidar com bom senso na hora de resolver uma questão de prova. Eu concordo com você, né, que a gente pode dar a entender que pô, depois daquele 31 ali pode aparecer qualquer coisa, depois daquele 31 pode aparecer um 0,5, pode aparecer um 0,7, mas aí a gente vai lidar com o bom senso de entender o seguinte, se o examinador coloca para mim aquela reticências, se ele quer marcar a ideia de uma dízima, o que é quase um combinado que a gente tem na matemática? Que o cara vai me mostrar o período por 3 vezes, certo? Então você viu ali que apareceu o 31, 31, 31, e aí ele colocou a reticências, não é para você ficar viajando no que vai vir depois, é para você entender que ele quis colocar que, olha, agora eu vou seguir aqui com esse 31, 31, 31, perfeito? E uma outra coisa que é importantíssima, quando a dízima é periódica, seja simples ou seja composta, a gente pode usar a barra, certo? Para poder indicar esse período de repetição. Então ali onde eu tenho aquele 1,222, é como se eu tivesse o 1,2 e uma barra em cima. Essa aqui é uma forma que a gente tem de trazer para vocês a indicação do período, sem ter que colocar reticências. Então vocês têm que ficar atentos. Por quê? Para eu falar da dízima periódica, o que é fundamental? Eu saber que aquele número vai seguir infinitamente. Como que essa ideia do seguir infinitamente vai se apresentar para mim? Ou com as reticências, ou com essa anotação da barra em cima, certo? Então isso aqui é um código totalmente matemático. Imagina se isso aí aparece na sua prova, você não faz ideia. Pô, peguei um número lá, 1,2, tinha uma barra em cima. O que era aquilo ali? Aquilo ali era para te falar que o número que ele estava te apresentando era uma dízima periódica, perfeito? Então igual aqui, olha, 1,09, 31, 31, 31. 1,09, 31, 31, 31 é como se eu pudesse escrever assim, olha, como 1,09 e o meu período aqui não é o 31, então eu coloco o quê? Olha, eu coloco a barra aqui no 31, fechado? Se você coloca a barra, fica claro para vocês, olha, se você coloca a barra aqui, olha, no 0,931, aí você está alterando a dízima que eu estou te apresentando. Se você coloca a barra pegando também o 0,9, é como se eu estivesse falando que o meu período aqui vai ser o 0,931, 0,931, 0,931 e por aí vai. Então aí está errado, certo? O período aqui é só o 31. Então por isso que a gente pode, se eu não quiser colocar reticências, se eu não quiser ficar repetindo o período que eu tenho aqui, eu coloco simplesmente isso, olha, a barra em cima aqui do 31. Então, nos exemplos que eu tinha, ó, só para deixar claro, esse exemplo daqui é de uma dízima periódica composta, que a gente não vai dar atenção agora nesse vídeo, mas mais à frente a gente trata deles, tá bom? Trata de um modelo semelhante a esse daqui. Voltando para o que a gente tem na letra B, 0,888, o que eu vou precisar que vocês fiquem atentos? É a mesma coisa que o 0,8 e uma barra aqui em cima, certo? Porque o 8 acaba sendo o meu período. 45,71, 71, 71. É como se fosse o 45, o 71 e uma barra aqui em cima, tá bom? Muito bem. Pessoal, se eu for trabalhar, por exemplo, suponhamos que eu peça para você o seguinte, eu quero escrever esse número que está aqui, olha. Não, deixa quieto, eu vou voltar nesse exemplo daqui a pouquinho, só para ver se a gente se entendeu. Mas está aqui. No primeiro momento, claro, o que é uma dízima periódica simples? Então lembrar que eu tenho que ter a garantia
de que é um número com infinitas casas decimais, como que tem que vir essa garantia? Ou de forma explícita ali com as reticências, ou com essa barra em cima. Se a barra vier em cima, é para marcar o que seria o período. Daí então a ideia da dízima periódica. E a dízima periódica é simples quando logo após a vírgula eu já tiver o período, certo? Sem nenhuma parte que não seja periódica. Muito bem, o que é importante que vocês saibam? Toda dízima periódica tem uma fração geratriz. O que é uma fração geratriz? Fração geratriz vem da ideia de que é uma fração que gera aquela dízima. Em outras palavras, o que eu estou te dizendo é o seguinte, tá vendo ali aquele número 1,222 e por aí vai? Existe uma divisão entre dois números naturais que gera aquele resultado. Uma divisão que é justamente uma fração, não é? Quando eu falo de uma fração, não é um número sobre o outro, não é um número dividido por outro, então é isso. Quando eu gero uma dízima periódica, é porque eu consigo encontrar um número que dividido por outro, dois números naturais, que geram aquele resultado. Essa divisão, esse quociente, essa fração é a chamada fração geratriz. Como que a gente faz para descobrir a fração geratriz de uma dízima periódica simples? Para as dízimas periódicas simples é molezinha. Você não precisa sofrer. Para você trabalhar com a dízima periódica, para você trabalhar com a fração geratriz de uma dízima periódica simples, você vai seguir basicamente esse caminho que eu deixei indicado aqui. Você vai colocar o período no numerador da fração e para cada algarismo desse período você vai colocar um algarismo 9 no denominador. Espera aí, professor, que eu não entendi não. Então vem cá que eu vou te mostrar. Dá uma olhadinha aqui na letra A. 0,555 e por aí vai. Olha como que você tem que estar com as ideias organizadas. Ah, eu quero transformar isso aqui em fração. Beleza, então a primeira coisa que você tem que observar é o seguinte, o número decimal que você está querendo transformar em fração é que tipo de número? É um decimal exato? Porque se for um decimal exato, o processo é outro, muito direto. Se aquelas reticências não tivesse ali, como que eu transformaria o 0,555 em fração? Seria 555 sobre, ali não tem 3 casas? Sobre um número que teria um algarismo 1 e 3 zeros, ou seja, 555 sobre 1000, acabou. Você vê como que a reticência ali é importante, como que não pode ser um detalhezinho que você vai deixar passar batido, certo? Se não tivesse as reticências, aquele número seria 555 sobre 1000. Mas não, o que eu tenho ali é um número que tem reticências, então é uma dízima. É para dar a entender que aquilo ali vai infinitamente. E é uma dízima periódica. Por quê? Porque eu tenho um período de repetição após a vírgula. Eu tenho repetições após a vírgula. Em particular, é uma dízima periódica e uma dízima periódica simples. Por quê? Porque após a vírgula, eu já tive a apresentação do meu período. Não teve uma parte ali não periódica. Então, qual que é o procedimento para as dízimas periódicas simples? Para cada tipo de decimal, você tem um procedimento. Para as dízimas periódicas simples, o processo é moleza. Você vai pegar o numerador e no numerador da fração você vai colocar para mim o período. Qual que é o período dessa dízima? Ah, o período é o 555. Não viaja. O período é o 5. Certo? Então você vai colocar para mim no numerador o período, que é o 5. E no denominador você vai colocar para mim uma quantidade de algarismos 9 que seja igual à quantidade de algarismos desse período. O meu período tem quantos algarismos? Meu período tem um algarismo, o algarismo 5. Então você vai colocar para mim um algarismo 9. Olha que moleza! 0,555, a dízima 0,555 acaba sendo equivalente à fração 5 nonos. Acabou. Essa é uma fração, olha até o termo que eu vou usar, essa é uma fração que gera aquela dízima. Essa é uma forma que você tem, pode ir lá na calculadora brincar, já te falei que não é para você ficar usando calculadora toda hora, mas vai lá na calculadora e veja o que acontece. Pega o 5 e divide por 9, vai aparecer lá aquele resultado com aquele monte de 5. Então essa que está aqui é uma fração que gerou aquela dízima, entendam. Essa aqui é uma divisão possível que gera aquele resultado. Por que você está falando que é uma divisão possível? Porque essa aqui é uma fração.
Você consegue criar outras frações a partir daquela ali? Claro, gente. 5 nonos, eu tenho infinitas frações que são equivalentes à fração 5 nonos. Me dá um outro exemplo, não, que eu não estou conseguindo enxergar. Pega o numerador e o denominador e multiplica, por exemplo, por 2. 5 vezes 2 vai dar 10. 9 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 18. Essa fração gera essa dízima. Pode fazer aí a conta. 10 dividido por 18 vai dar quanto? Vai dar aquilo ali. Pega o numerador, pega o numerador e o denominador e multiplica, por exemplo, por 3. 5 vezes 3 vai dar 15. 9 vezes 3 vai dar 27. Olha, essa aqui é uma outra divisão que gera esse resultado. Essa que está aqui é uma outra fração geratriz para essa dízima que foi apresentada, certo? Só que aí, claro, a tendência, naturalmente, é que a gente apresente essa para vocês, porque é a chamada fração na forma irredutível, ou seja, aquela que não tem como eu simplificar mais. Mas é fundamental que vocês estejam com a cabeça aberta para entender que não é só isso aqui que gera aquela dízima. Isso gera qualquer outra fração equivalente a essa, geraria aquela dízima, perfeito? E viram aí como que o processo é bem rapidinho quando a dízima é periódica simples? É moleza. No numerador você vai colocar o período e no denominador você vai colocar para mim apenas algarismos 9. Quando a dízima é periódica simples, coloca na sua cabeça. No denominador entram só algarismos 9, perfeito? Aí vamos para a letra B. Tem mais um exemplo aqui para a gente treinar. Na letra B, eu coloquei para vocês aqui, olha, 2,15, 15, 15 e por aí vai. Então o que eu vou fazer aqui? Como aqui a gente tem uma parte inteira, eu particularmente prefiro separar a parte inteira, tá bom? Então vou deixar indicado como se eu tivesse aqui, olha, 2 mais 0,15, 15, 15 e por aí vai. Só lembrando que esse 2,15, 15, 15, ele pode ser escrito dessa forma, né? Olha, como 2,15 e aí coloca uma barra aqui em cima do 15. Essa vai ser uma forma que a gente vai ter para conversar com vocês para deixar claro que aquilo ali é uma dízima e que o 15 é o período dessa dízima. Então o que é o 2,15, 15, 15 e por aí vai? Olha para esse cara que está aqui, que é nele que você tem que focar. A parte inteira já está resolvida, certo? Como que eu transformo essa parte decimal em fração? Aí você vai ter que estar organizando. O decimal que está aparecendo ali, ele é um decimal exato? Se for, você tem uma linha de raciocínio. Ah, não é um decimal exato, é uma dízima. Mas é uma dízima simples ou composta? Não, é uma dízima simples, porque depois da vírgula já apareceu o período. Qual que é o procedimento para transformar dízima periódica simples em fração? É moleza. Numerador, você vai pegar o período e no denominador você vai colocar para mim uma quantidade de algarismos 9 que seja igual à quantidade de algarismos do período. Em outras palavras, 15 não é um período com 2 algarismos? No seu denominador você vai colocar para mim 2 algarismos 9. Acabou. 2 mais 15, 99 avos. Ok? A partir daí, onde você pode chegar? Primeiro, esse 15,99 avos é uma fração que pode ser simplificada, gente. 15 sobre 99, você sabe que tanto o 15 quanto o 99 são divisíveis, por exemplo, por 3. Então, se você quiser, você já pode simplificar. Ah, mas eu estava na dúvida se eu podia simplificar aqui na soma. Não viaja. Fração, quando o de cima der para dividir pelo de baixo, não tem hora para você saber se pode simplificar ou não. Você simplifica na hora que você quiser, perfeito? Ah, mas ali está na adição. Não tem problema, gente. Foca no que interessa. A fração 15,99 avos, tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 3. Então você já pode simplificar. Se não simplificasse, poderia fazer a conta com o que está aqui. Então aqui é uma soma de frações. Na pior das hipóteses, vem, tira MMC, que vai dar o 99. Divide por 1, multiplica por 2 e depois faz a mesma coisa aqui com o 99 com 15. Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou simplificar, que é para deixar a ideia aí na sua cabeça, beleza? Para não deixar passar batido, que é importante. Então, ó, simplificando aqui, por exemplo, por 3. Se eu for simplificar por 3, eu chego em 2 mais 5, 33 avos. E agora eu vou trabalhar com a ideia de um denominador comum, gente, porque isso aqui é soma de frações, tá bom? Pega o 33, divide por 1, vai dar 33. 33 vezes 2 vai ter que dar o 66. Aqui nesse caso é só lembrar que é só multiplicar o 33 por 2 e somar com 5, tá bom? 33 vezes 2 vai ter que dar 66, e aí eu ficaria então com 66 mais 5, que acaba sendo igual a
68 sobre 33. Essa aqui é uma fração que está na forma irredutível, ou seja, eu não consigo simplificá-la mais. É uma fração que, se depois você for dividir, pega o 68 e vai dividir pelo 33. Você vai ver que essa fração gera essa dízima. Por isso que a gente chama, então, essa fração de uma fração geratriz. É a única? Não. Qualquer fração equivalente a essa, ou seja, qualquer fração em que eu multiplicasse numeradores e denominadores por um valor constante, gerariam resultados que também dariam origem a essa dízima. Ah, professor, poxa, eu não cheguei no 68 sobre 33, eu tinha feito a conta desse jeito aqui, eu errei. Não errou nada. 99, se você fosse multiplicar por 2, acabaria dando 198, certo? Ô, moçada, aqui eu fiz a conta errada, desculpem, tá? Professor, eu tô viajando aqui, né? Que 68 é esse. Perdão, 66 mais 5 tem que dar 71, tá, gente? É 71 sobre 33. Então, tudo que eu falei aqui, que se você dividir o 68 por 33, vai... Professor, eu fui na calculadora, dividi o 68 pelo 33 e não chegou naquele número. Onde foi que eu errei? Não foi você. Pode jogar aqui a culpa todinha nas minhas costas. 66 mais 5, vale lembrar que 66 mais 5 dá 71. Mudaram as regras da matemática para dar 68? Não. Perdoa, Brunão, tá bom? 71, se você for dividir por 33, aí você volta lá nos 2,15, 15, 15, por aí vai, tá bom? Não me levem a sério nessas horas. Olha só, o 2, se eu fosse somar, se eu fosse somar com 15,99 avos, bora lá, ó. Ia trabalhar com o denominador comum, que era o 99, 99 dividido por 1 ia dar 99, 99 vezes 2 ia ter que dar 198, aí eu ficaria então com 198 mais 15, dá 13, aí vai 1, 1 com 9 dá 10, 10 com 1 vai dar 11, aí vai 1, a gente chegaria aqui, eu devo ter feito conta errada de novo, então ó, aqui daria 213 sobre 99, tá vendo aí, ó? 213 sobre 99, se você chegou aos 213 sobre 99, tá valendo, porque se você simplificasse aqui, olha, esse 213 sobre 99, você voltaria lá no 71 sobre 33 do mesmo jeito. O que vocês não podem deixar acontecer é o seguinte, professor, eu cheguei lá no 213 sobre 99 e não encontrei a alternativa correta. Onde foi que eu errei? Você não errou, cara, é só ficar ligado, porque talvez a fração que você tenha encontrado não está na forma irredutível, e aí pode ser que seu examinador tenha trazido essa resposta na forma irredutível, certo? Não tem erro nenhum aqui. Qual das duas que é mais correta? Elas são iguais, são números iguais, certo? São duas frações iguais. É só questão de ficar atento a como ele vai apresentar para vocês aí nas alternativas. Então é uma outra divisão, assim como a divisão do 71 por 33 dá 2,15, 15, 15, a divisão do 213 por 99 também vai dar 2,15, 15, 15 e por aí vai, tá bom? Passemos aí ao último desse bloco, último exemplo desse bloco, que é o seguinte, 0, aí dá uma olhada nesse aqui, ó, 0,02020, e Bruno, como que eu vou fazer com isso aqui? Vamos lá, olha só, primeiro que isso aqui, ó, é um número que tem infinitas casas decimais, tá bom? As reticências estão indicando ali. E aí eu te pergunto o seguinte, essa dízima aqui, ela é uma dízima de que tipo? Ela é uma dízima... é uma dízima periódica? É uma dízima periódica, mas é uma dízima periódica simples ou é uma dízima periódica composta? Depois da vírgula, você já está vendo aparecer o período de repetição ou não? Brunão, não tô não. Então vem cá, que já é para você ver sim. Vem cá que eu vou te mostrar. Qual que é o período de repetição? O período de repetição é esse cara aqui, ó. 0,20, 0,20, 0,20, certo? Aí olha que bacana. Brunão, o que eu vou levar em consideração como período? Eu vou levar em consideração como período o 20 ou o 0,20? Você vai levar em consideração como período o 0,20. Claro que a orientação é escrever o período no numerador. Não é isso que está indicado para vocês? Perfeito. Então, se você for escrever o período no numerador, é como se você fosse escrever isso aqui, olha, o 0,20, certo?
Só que aí é claro que como número, olha qual que vai ter que ser a sacada aqui. Por isso que eu falo, gente, o cara não precisa fritar os neurônios dele criando uma questão fora do padrão para poder ferrar geral. Se o cara coloca um negócio desse aqui, pede a geratriz desse número, você pode ter certeza que uma cacetada de candidato já erra. Qual que é a sacada? O período aqui é o 0,20. No numerador, como um número, eu não vou ler 0,20. Eu vou ler como 20. Perfeito? Só que aí, professor, você falou para mim que a quantidade de algarismos 9 tem a ver com a quantidade de algarismos do período. Isso. O período tem quantos algarismos, gente? O período tem 3 algarismos, que é o 0,20 que está repetindo. Então eu vou ter que colocar no período quantos algarismos? 3 algarismos 9. Só que no numerador eu não vou colocar o 0,20, porque como leitura de número, eu não leio o 20 como 0,20, eu leio o 20 como 20 só, eu leio o 0,20 como 20. Só que aí vocês estão conseguindo perceber onde que alguns de vocês podem cair? Como no numerador você vai e coloca o 20, pode ser que no denominador você caia na tentação de colocar 99, e aí está errado, você estaria representando outro número. Para ser o 20 sobre 99, veja se vocês concordam comigo, o número que eu teria que ter seria esse, olha. Ó. Esse número aqui seria o 20 sobre 99. Porque aí qual que é o período? É o 20. Quantos algarismos do período? 2. Mas do jeito que eu coloquei aqui, é o 0,20 que é o período, com 3 algarismos. Então você coloca 0,20 sobre 999. Só que aí o 0,20, esse 0 aqui não faz diferença. E aí a gente faz a leitura daquele número como 20 999 avos, certo? Ou a geratriz daquela dízima, como se fosse a geratriz 20 sobre 999. Ficou claro o que eu falei aqui? Conseguiu perceber? Principalmente essa diferença do que seria o 20 para o 99? Então tá bom. Para não deixar dúvida nenhuma, essa dízima da letra C poderia vir representada assim, né? Olha, como 0,020 e o 0,20 com um tracinho em cima do 0,20, ok? Muito bem, fundamental, fundamental. Brunão, é mesmo, foi lá do meu ensino fundamental, mas eu acho que eu nunca vi isso aí na vida, muito provavelmente já. Pode ter ficado esquecido ali em algum lugar do seu passado, mas muito provavelmente você já lidou em algum momento aí com as dízimas periódicas simples. Se estavam esquecidas, estão aqui de volta. Se nunca viu, então está aqui o registro para que você consiga lidar com elas a partir de agora. Teve dúvida? Volta, me acompanha, não tem jeito, não pula fora, não desiste. Eu sei que tem hora que dá preguiça, vontade de pular fora, mas tá aí. Faz parte das regras do jogo que a gente esteja dentro. Forte abraço, tudo de bom, valeu!